Nesse quinto e último episódio dessa segunda série, Reinvenção de Carreira, vamos falar sobre a sua missão. Sua missão, o seu chamado aqui na Terra, é o propósito da sua vida, o sentido da sua vida, sentido maior da sua existência. Então, quando você sente que está num trabalho que te remunera, mas que também você usa o máximo do seu potencial e se realiza ajudando pessoas ou prestando um serviço que promove melhoria para uma cidade, para um país, para uma empresa, para um grupo de pessoas, você sente que está, como alguns dizem, no centro da vontade de Deus para a sua vida. Isso faz o trabalho passar de uma forma que você nem sente, ser prazeroso. Então vamos falar disso. O desígnio pelo qual você foi criado. Designado para essa é a sua missão, ok? Então, para falar disso, vamos citar hoje cinematosos. São análises de filmes, algumas vezes baseadas em histórias reais, que ajudam a gente a refletir sobre a nossa biografia. Então eu vou fazer uma comparação sobre dois filmes que me impactaram muito. E isso foi um insight que eu tive. Também não vi ninguém falar sobre isso, não li nenhum livro. Foi uma afinidade que eu vi entre dois filmes, que é Dança com Lobos, dirigido e protagonizado por Kevin Costner, e A Lista de Schindler, produzido por Steven Spielberg. Ambos filmes têm 3 horas de duração. Então eu recomendo que você assista eles pensando em você, mas com tempo, né? Aquele domingo à tarde, sem interrupções, que são 3 horas cada um dos filmes. Ambos filmes ganharam 7 Oscars. Você sabe que é um filme ganhar 7 Oscars? Só conheço esses dois, devem ter outros que ganharam, mas devem ser poucos. Então, eles têm algo em comum. Eu falei, será que eles têm algo a mais em comum? Tem algo a mais em comum. Os dois filmes mostram maestralmente como que em cada um homem, um personagem, mudou a sua missão ao decorrer da sua vida, com uma sutil diferença. Então, no filme Dança com Lobos, o protagonista, Kevin Costner, que era o capitão Duncan, ele era um capitão do exército americano que estava avançando pelo oeste americano, conquistando terras indígenas e atacando os índios. Então, ele estava lá com uma perna ferida, quase amputada, e ganhou um prêmio de bravura e resolveu, por intuição, ir para um posto avançado, abandonado, perto dos índios, porque ele sabia que a missão dele tinha algo a ver com os índios, ele não sabia o quê. Ele tinha algo a aprender ali. Quando ele conheceu os índios, se aproximou com todo aquele medo de ambas as partes, dos índios, dele dos índios, ele começou a descobrir uma cultura com a qual ele se identificava mais. Uma cultura, uma ética que valorizava mais o ser humano, o grupo, a comunidade, a família, mas também os animais e a natureza. Mais do que os homens brancos que naquele filme aparecem, que caçavam, matavam uma manada de búfalos só para tirar a pele e fazer comércio, desperdiçando toda a carne, enquanto os índios caçavam só o essencial e aproveitavam tudo do búfalo, e não matavam búfalos filhotes, mães grávidas, né? Então, ele começa a se transformar até fisicamente, cabelo grande, ganha um colar de índio, roupa de índio. Então, o filme mostra a transformação de um homem. E é esse convite que essa série faz para você. Estou te convidando para a sua transformação em direção ao seu ser maior, seu eu maior. No caso da Lista de Schindler, que é baseado numa história real de Oskar Schindler, que era um grande empresário alemão na época do nazismo, da perseguição e do holocausto contra os judeus. Oskar Schindler era um empresário que estava ganhando muito dinheiro e estava bem relacionado com o poder vigente na época, nazismo, e ele frequentava as festas dos poderosos. Então, bem acompanhado, bebida, cigarro,
E ele achava até ali que a missão dele seria essa: ser um bom empresário, ganhar bastante dinheiro e estar bem relacionado e desfrutar a vida, ser um bom vivant. E ele disse: eu sempre soube que faltava algo para eu ficar rico, algum fator. E ele descobriu qual era. Era a guerra. Porque ele viu que na guerra ele tinha mão de obra escrava dos judeus, gratuita, e ele tinha uma demanda urgente, uma demanda muito grande. Então ele vendia muito, ganhava muito na venda e pagava pouco, tinha custo baixo. Só que o limite da ganância dele ia até aí. Quando ele viu que não era apenas mão de obra, não era apenas prisão dos judeus, mas estavam matando os judeus no campo de concentração, ele falou: não, isso não. E ele usou toda aquela riqueza dele para salvar os judeus presos em campos de concentração, para comprar vidas. Ele anotava numa lista nomes de judeus que estavam presos e passava para os nazistas e negociava um valor para cada um. Então ele, sem saber, de repente, estava inserido dentro da missão dele, que era salvar esses judeus. Ele foi homenageado, o túmulo dele homenageado, até hoje, por gerações de judeus, filhos, netos, bisnetos, desse grupo de judeus, da lista dele que ele salvou. Então a diferença sutil é que o capitão Duncan, Kevin Costner, no filme, intuía qual era a missão dele e deu um passo em direção a essa missão e confirmou, encontrou a sua nova missão, sua nova caminhada, nova carreira. Já Oscar Schindler não. Ele se percebeu já dentro da missão para a qual ele estava sendo preparado a vida inteira. Não foi à toa que ele foi um empresário e ganhava muito dinheiro, ele pôde fazer aquilo. Então veja, com você é a mesma coisa. Talvez você já saiba qual é a sua missão, só precisa caminhar em direção a ela, que bom. Levantamento de pontos fortes, combinação dos seus pontos fortes, seu perfil comportamental. Talvez você apenas intua ou tenha uma ideia de qual é a sua missão, ou talvez você está caminhando, achando que é para uma direção, e de repente você já está dentro de outra missão. O importante é que nesses 3 casos você está consciente que existe uma missão maior ou uma missão seguinte para você, mesmo que você esteja feliz na sua missão atual. Para encerrar essa série de 5 episódios, eu vou apresentar um poema matoso, um poema de minha autoria, e esse, depois de eu ter homenageado tantas pessoas, família, amigos, namoradas, empresas, eventos, fiz um poema para me retratar, para me descrever, um autorretrato poético chamado Poemeu. É o meu poema. E ele tem a ver com esse assunto da reinvenção de carreira, porque eu tive que me reinventar. E hoje esse poema eu mostro uma certa realização, uma certa paz, que eu desejo para você também. Hoje é o meu aniversário e vejam o que eu tenho tido. Uma família de amor, 400 mil amigos, um violão para o louvor e um hábito antigo. Mesclar emoções com palavras e comer com farinha de trigo. Hoje é o meu renascimento. E sabe onde eu tenho ido? No exterior, várias vezes, no meu próprio inconsciente. Já surfei na Califórnia e na barriga 9 meses. Já treinei no River Plate. Já visitei o Javan e praticava judô dando golpes na irmã. Hoje eu celebro a vida. E a vida é o maior presente. O Deus que cuida de mim é o mesmo que fez a gente. Enquanto Ele agir assim, nós vamos seguindo em frente. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Os 3 primeiros que enviarem uma mensagem para o meu Zap, que aparece no meu site, robertomatoso.com, poderá ter uma sessão cortesia sobre definição, passo a passo, da sua missão, alinhada com a sua carreira reinventada. Até lá, até breve. Um abraço.